Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. A crucificação era, ao mesmo tempo, a punição e execução. A morte por martírio se prolongava por muitos dias. Primeiro, os braços estendidos da vítima eram amarrados pelos pulsos a uma viga, que em seguida era encaixada horizontalmente como um poste de madeira colocado na vertical. Às vezes as mãos eram transpassadas por pregos também, mas esses sozinhos seriam inúteis. Suspendido com todo o peso nos braços, um homem teria seus pulmões comprimidos e acabaria morrendo rapidamente sufocado. Para prolongar a agonia, a pressão no peito era aliviada, quando os pés da vítima também eram transpassados e presos no poste. Presa assim, a vítima poderia permanecer viva por vários dias, possivelmente uma semana ou mais. Depois de algum tempo para liberar as cruzes, os carrascos às vezes quebravam as pernas dos prisioneiros para aumentar o peso do corpo pendurado e acelerar a morte. Naquela sexta-feira, equivalente a 20 de março de 33 anos depois de Cristo, não havia motivo para que qualquer um dos homens crucificados morresse no decorrer do dia. No entanto, deram vinagre a Jesus e, tendo tomado, ele rendeu o espírito, como visto em João. Pouco depois, um centurião espetou o flanco de Jesus com uma lança, e o fato dele sangrar, o que o identificou como sangue e água, parecia identificar que ele estava morto. João, como visto em 19:34. Na realidade, o sangramento vascular indica que um corpo está vivo, não morto. O doutor, por exemplo, Kindermaster, em seu relatório de 1979, intitulado A Medical View of the Calvary, uma visão médica do Calvário, confirmou que, morto ou vivo, o fluxo de água é difícil de explicar, mas o sangue não jorra de um ferimento feito por lança após a morte. Seria necessário fazer uma laceração muito grande para que saísse algum sangue do seu corpo morto. Naquele momento, Judas e o Cirineu estavam bem vivos, por isso quebraram-lhes as pernas. Os evangelhos não dizem quem deu o vinagre a Jesus na cruz, mas, como visto em João, especifica que o recipiente estava pronto e esperando para ser usado. Um pouco antes, na mesma sequência, como visto em Mateus, é dito que a poção era vinho com fel, ou seja, vinho azedo misturado com veneno de cobra. Dependendo das proporções, esse tipo de mistura pode induzir a inconsciência ou até causar a morte. Nesse caso, o veneno não foi dado a Jesus numa caneca, mas sim numa esponja em doses medidas. A pessoa que o administrou foi, sem dúvida, Simão Zelote, que também deveria estar numa cruz. Enquanto isso, José de Arimateia estava negociando com Pilatos para remover o corpo de Jesus antes do sabá e colocá-lo em seu sepulcro. Pilatos se surpreendeu por Jesus ter morrido em tão pouco tempo, como visto em Marcos. Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido e, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Para acelerar as coisas, José recitou para Pilatos uma regra judaica baseada em Deuteronômio e confirmada no pergaminho do templo de Inquarã. Se alguém houver pecado passível de pena de morte, tiver sido morto e pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Pilatos, então, sancionou a mudança do procedimento de pendurar um pecador, como se manifestava na crucificação, para o velho costume de enterrá-lo vivo. Em seguida, voltou para Jerusalém, deixando José no controle de tudo. E é possivelmente interessante que, em Atos, por exemplo, as referências à tortura de Jesus sempre se relacionem ao fato dele estar pendurado numa árvore.
Estando Jesus num estado de coma, aparentemente sem vida, e Judas e o sirineu com as pernas quebradas, os três foram descidos da cruz, tendo ficado lá menos da metade de um dia. O relato não diz que os homens estavam mortos, simplesmente faz referência à remoção de seus corpos, isto é, corpos vivos e não cadavéricos. O dia seguinte era o sabá, sobre o qual os evangelhos falam pouco. Só Mateus, por exemplo, menciona neste sábado, mas se refere simplesmente a uma conversa entre Pilatos e os anciões judeus e em Jerusalém, após o que Pilatos enviou 2 guardas para vigiar a tumba de Jesus. Fora isso, os 4 evangelhos continuam sua história a partir da manhã do domingo. No entanto, se algum dia foi importante para o desenrolar dos eventos seguintes, era justamente o sábado. O sabá, do qual pouco vimos falar. Esse respeitado dia de descanso e adoração era a chave do segredo de tudo o que aconteceu. Foi o que ocorreu no sábado que causou tamanho espanto nas mulheres, quando elas encontraram a pedra fora da posição na madrugada de domingo. Em termos práticos, nada havia de assustador no deslocamento da pedra. Qualquer um poderia tê-lo movido ou feito. Na verdade, as próprias mulheres a teriam empurrado, pois não tinham motivo para prever um acesso impedido. O impensável era que a pedra fora movida no sabá, um dia sagrado no qual era absolutamente proibido erguer qualquer peso. O mistério não estava no ato da remoção, mas no dia da remoção, pois seria impossível que a pedra tivesse sido movida no sabá. Há alguma variação entre os evangelhos quanto ao que realmente aconteceu no terceiro dia, o domingo. Por exemplo, visto em Mateus, diz que Maria e Maria Madalena foram até a tumba, enquanto em Marcos, por exemplo, inclui também Salomé. Lucas traz a imagem de Joana, mas omite Salomé, enquanto João, por exemplo, fala de Madalena chegando totalmente sozinha. Marcos, Lucas e João afirmam que quando a mulher ou as mulheres chegaram, a pedra já tinha sido deslocada. Em Mateus, porém, as 2 sentinelas estavam de guarda e a pedra ainda se encontrava na mesma posição. Então, para o assombro das mulheres e dos sentinelas, um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Na sequência, fica evidente que Jesus não estava na tumba onde fora colocado. De acordo com Mateus, o anjo guiou as mulheres até a caverna. Em Marcos, elas entraram sozinhas e se viram diante de um jovem vestido uma túnica branca. Em Lucas, porém, descreve 2 homens dentro da caverna, e João conta como Maria Madalena foi buscar Pedro e outro discípulo antes de entrar na caverna. Em seguida, depois que seus companheiros tinham ido embora, Maria encontrou-se com 2 anjos sentados dentro do sepulcro. Na análise final, não fica claro se os guardas existiam ou não. O número de mulheres presentes varia entre 1, 2, 3. Talvez Pedro tivesse com elas, talvez não. Havia um anjo do lado de fora, um jovem dentro do sepulcro. Alternativamente, talvez havia 2 anjos dentro, que deviam estar sentados ou em pé. Quanto à pedra, possivelmente ela ainda estava na posição certa ao nascer do dia, ou talvez já tivesse sido removida. Bom, só há um denominador comum em tudo isso. Jesus não estava mais lá. Mas mesmo isso não é o certo. De acordo com João, por exemplo, Maria Madalena se afastou dos anjos e viu Jesus em pé, mas tornou por um jardineiro. Ela caminhou em direção dele, mas Jesus não a deixou se aproximar, dizendo: "Não me detenhas", como visto em João. Bom, esses são os 4 relatos nos quais se baseia toda a história da ressurreição. E, no entanto, eles apresentam divergências em quase todos os detalhes. Por causa disso, séculos de polêmica vêm se arrastando quanto à questão de quem viu Jesus ressuscitado primeiro. Se foi Maria Madalena ou Pedro. Mas será que somos capazes de traçar o que de fato aconteceu depois que José ou Tiago deixou Jesus na tumba, na sexta-feira? Inicialmente, o sirineu e Judas Iscariotes, com as pernas quebradas, mas ainda vivos, tinham sido colocados na segunda câmara da tumba. O corpo de Jesus ocupava a câmara principal. Dentro dos confins da câmara dupla, Simão Zelote já estava em seu posto, com lâmpadas e tudo de que precisasse para a operação. Detalhe interessante, havia uma lâmpada entre os objetos encontrados dentro da caverna. Isso nos anos 50. Então,
Segundo João, Nicodemos chegou, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Bom, extrato de mirra era uma forma de sedativo de uso comum nas práticas medicinais da época. Mas para que tamanha quantidade de aloés? O suco de aloé, como explica a moderna farmacopeia, é um purgativo forte de rápido efeito, exatamente o que seria necessário para Simão expelir o fel ou veneno do corpo de Jesus. É um fato muito significativo que o dia após a crucificação era o sabá. Na verdade, o tempo para toda a operação de ressuscitar Jesus dentre os mortos ou libertá-lo da excomunhão dependia da hora precisa de que se considerava ter o início do sabá. Naqueles dias não havia um conceito para uma duração fixa de horas e minutos. O registro a medida do tempo eram algumas das funções oficiais dos levitas que promulgavam o curso das horas pelas sombras no chão em áreas medidas. Além disso, cerca de 6 anos antes de Cristo, já se usavam os relógios de sol. Entretanto, nem as marcas no chão, nem os relógios de sol tinham utilidade quando não havia sombra. Assim, havia 12 horas do dia determinadas pela luz e, do mesmo modo, 12 horas da noite ou escuridão. As últimas eram medidas por sessões de orações levíticas, como as horas canônicas da Igreja Católica de hoje. Na verdade, a atual oração Angelus, feita pela manhã, ao meio-dia e na hora do pôr do sol, deriva da prática dos antigos anjos levitas. O problema, porém, era que à medida que os dias e noites ficavam mais longos ou mais curtos, eram necessários ajustes nos momentos em que as horas se sobrepunham. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.